Boa noite, gente. Entramos nas duas já. Desculpem pelo atraso. Atrasamos um pouquinho mais do que deveria. Podem ir chamando gente se quiserem. Chamando pessoas para participar da live com a gente. Chamando algumas pessoas aqui também. Hoje a gente vai falar do versículo 33. É o primeiro versículo da letra Re. Mas ainda bem que eu lembrei disso, porque quase que eu pulei a introdução da letra. Bem importante. Essa letra, pelo jeito, vai nos manter numa ideia parecida com o que a gente estava tendo nas últimas semanas. Não é totalmente igual, mas em alguns aspectos tem uns ensinamentos parecidos. Acho que Deus já chamei um monte de gente. Provavelmente metade não vai aparecer. Então, vou dar uma introduçãozinha rápida. A pedido do Patrick, eu pretendo fazer um post explicando cada letra. Eu esqueci agora. São quantos acrósticos, pai? Quantas letras no acróstico? São 20... me esqueci agora, mas acho que 24. Quantas letras são? 26, 24 ou 26. Não, são algumas letras. Divide 176 por 8 aí. E é isso. Eu não tô com cabeça pra cálculo. Eu vou fazer um post explicativo com cada uma delas. Desde a Aleph, que é a primeira, até a última. São 22, velho. Eu vou fazer um post bonitinho explicando todas, mostrando como elas são e tudo mais. Mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo, tô em época de prova. Então acho que daqui umas 2 semanas eu devo fazer esse post direitinho. Ou pelo menos fazer um de cada vez, cada letra de uma vez. Mas a letra Re, ela significa casa, no hebraico. E ela, geralmente a gente representa ela com a letra H. E ela representa o numeral 5. Tá, Jesus disse que foi ela que pediu. Então, beleza. Dá a César o que é de César, né? O que foi, bem? Mutei o notebook, tava com o áudio ligado. E essa letra representa o numeral 5. E ele vai enfatizar bastante aqui. A gente, teve uma letra que enfocou bastante em peregrinação, uma que estava falando bastante em dependência de Deus para abrir mão dos pecados. E agora ele vai falar sobre a dependência de Deus em relação à própria palavra de Deus. Então, infelizmente, vocês vão me ouvir falar sobre a dependência de Deus por mais umas semaninhas aí, pelo menos essa mais 7. Não sei quando é que vai terminar esse assunto. Mas vai demorar um tempinho ainda pra gente parar de falar sobre dependência. Isso é bom, a gente precisa aprender sobre dependência, é uma coisa bem importante. Principalmente porque a maioria das pessoas que me assistem é jovem que nem eu, então acho que a gente ouvir sobre dependência é muito bom. É uma coisa que me machuca bastante, mas é uma coisa que me ensina muito. É importante a gente aprender sobre isso. Acho que, para dar uma ilustrada nisso, importante a gente lembrar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Na NAA fala viva e eficaz, e na NVT fala viva e poderosa. Eu vou ler aqui, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos. Então,
A palavra de Deus ela é viva e poderosa, ou viva e eficaz, e ela é ela tem um poder espiritual. Ela vem de um poder espiritual. Ela é muito maior do que a nossa carne consegue compreender naturalmente. E o salmista já falou sobre isso algumas vezes ao longo desse salmo. Não é a primeira vez que ele não vai começar agora a declarar essa dependência, essa incapacidade de enxergar as maravilhas da lei, mas ele aqui vai enfocar bastante nisso. É preciso reconhecer, né, e é o que ele faz aqui, que a gente é incapaz de chegar de fato à vontade de Deus numa simples leitura da palavra de Deus. Ela não é um livro comum. Por mais que ela seja um livro, tem muito mais coisa ali do que só as palavras podem dizer. E por isso aqui ele vai se colocar nessa dependência ao longo desses próximos 8 versículos. Ele vai se colocar nessa dependência em busca de uma instrução, de fato, de conseguir enxergar em Deus uma nova capacidade, uma nova maneira de enxergar e de ler esse livro, para não lê-lo como um livro qualquer. Aqui eu quis trazer um versículo que fala sobre a ideia de espírito, né? Em João 6,63 fala que somente o espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Isso Jesus está falando, né, em João 6. E cara, quando ele fala isso, principalmente a parte de a natureza humana não realiza coisa alguma, isso é muito importante pra gente levar em consideração o que o salmista está falando aqui. Porque se a gente não realiza obra alguma, também a nossa compreensão da palavra de Deus e da obra de Deus é falha. Se a nossa compreensão dessa obra é falha, a gente precisa de ajuda para entender essa obra. E realmente é uma coisa complicada da gente ter em mente. De que nossa concepção, a nossa percepção, os nossos olhos se enganam, a nossa mente se engana, o nosso coração se engana enquanto nós lemos a palavra de Deus. E nós conseguimos, e nós temos provas ao longo de toda a história da humanidade de quanto a gente é capaz de distorcer e fazer mal para as pessoas através da nossa leitura da palavra, através da nossa manipulação da palavra de Deus. E o quão perigoso isso é, usar a palavra de Deus contra os nossos irmãos, usar a palavra de Deus como arma, usar a palavra de Deus como qualquer coisa que não seja de fato a vontade de Deus expressa em um livro. A gente tem lido a palavra de Deus como um livro, isso é muito perigoso. Mas aqui o salmista se coloca e assim, como a gente tem falado nas últimas semanas, ele nos dá um direcionamento do que fazer. Como que eu vou ler a Bíblia, então? Se a minha leitura como um livro não é o suficiente para entender esse livro. Se a minha leitura humana é falha, se a minha leitura humana é tão corrupta, de fato, o que eu posso fazer para conseguir chegar ao que a palavra de Deus fala de verdade? E a gente pode tomar os exemplos do salmista. Eu tenho falado para todo mundo que me acompanha aqui o quanto esse salmo tem mudado a minha maneira de ler a Bíblia, a minha maneira de ser cristão em vários aspectos. E quando eu vejo que eu não tenho aplicado algumas coisas que eu falo aqui, ou algumas coisas que eu tenho aprendido aqui, me dói muito. Me dói muito porque essas coisas me machucam. Essas palavras que às vezes vocês falam que são duras, e eu concordo que sejam, elas batem em mim também. E às vezes batem em mim, daqui 2, 3 semanas vão bater em mim, porque eu vou perceber, caraca, eu falei isso naquela semana e eu não tenho conseguido aplicar isso. E aqui a gente está falando não sobre a minha vida, mas sobre a vida desse salmista. Essa pessoa que a gente, que talvez seja Davi, talvez seja Esdras, talvez a gente não saiba o nome, mas que definitivamente reconhecia sua dependência e se colocava como uma pessoa cega em relação à palavra de Deus. E eu oro justamente por essa capacidade de perceber a minha cegueira, de conseguir declarar minha cegueira e viver uma vida de dependência real a Deus, né? E essa sessão é totalmente focada em súplicas do salmista em relação a ter uma vida mais de acordo com a palavra de Deus. E entendendo que ele não é capaz de sozinho atingir esse feito, né? Esse marco. E por isso
E por isso é muito importante a gente estudar isso juntos, é muito legal a gente conseguir estudar isso junto, porque nós vamos poder realmente buscar em nós uma súplica parecida, de uma compreensão parecida da nossa dependência e da nossa fraqueza. Lembrando que essa live ela é colaborativa, então perguntas, sugestões, críticas, versículos, principalmente versículos, é muito, muito bom. Podem participar da maneira que vocês acharem melhor. Se quiserem ficar quietos, tudo bem, eu entendo, mas eu gostaria muito da participação ativa de vocês. Vamos começar então o verso 33, né? Hoje eu fiz um estudo um pouquinho menor para ver se a gente não faz 1h40 que nem da outra vez. Mas tem menos gente, eu acho que vai dar bem de boa. O verso 33 diz, na NA, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim. Na NVT ela diz, ensina-me os teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Por fim, na NTLH ele fala, ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Aqui a gente não tem nenhuma diferença muito grande nas traduções. Elas não fazem tanta... O significado delas é bem parecido, não é que nem... Acho que faz 1 ou 2 semanas que a gente teve num grande dilema em relação à tradução, que eram traduções bem diferentes, que mudavam bastante o significado a princípio. E a gente teve que buscar um denominador comum no significado daquelas frases. Mas aqui não, aqui parece bem constante essa ideia de pedir para que Deus ensine as leis, né, os decretos ou os estatutos, que no fim é a mesma coisa. Remete à mesma coisa que é a lei de Deus, né? E eu os guardarei até o fim, ou seguirei para sempre, né? Até o fim da vida. O salmista aqui, ele está clamando para ser ensinado. Uma coisa interessante, um dado interessante é que esse pedido, esse pedido para ser ensinado, basicamente clamando a Deus que seja o professor, acontece 15 vezes ao longo do livro de Salmos, sendo 8 dessas vezes só no Salmo 119. Então a gente tem um livro enorme, como é o livro de Salmos, que tem 15 vezes esse pedido. É um pedido bem forte, é um pedido muito forte, é se considerar incapaz de entender a palavra de Deus e clamar para que o próprio Deus seja o nosso professor. Mas é um pedido muito forte que acontece 15 vezes, não são poucas vezes, é um pedido realmente forte. E sendo que 8 dessas vezes, ou seja, mais da metade, está só em um dos capítulos, que é nesse capítulo que a gente tem estudado. Esse versículo é uma dessas vezes. Ele clama para ser ensinado e faz uma promessa logo em seguida. E ao longo de todo essa oitava, né, que Spurgeon coloca, do versículo 38 até 33 até o 40, ele vai falar várias vezes uma súplica relacionada à dependência e uma promessa dele, o que ele quer dar em troca, o que ele está buscando para pedir aquilo, né? Olha, eu quero fazer isso, então me dá isso. Então, e ele faz isso 8 vezes, né? São 8 versículos bem parecidos nesse sentido. A única que muda, eu acho que é o último versículo, que ele inverte a ordem. Primeiro ele fala o que ele quer fazer e depois ele pede. Depois ele faz a súplica. E existe uma... E nesse versículo existe uma coisa muito interessante. Essa súplica de ensinamento fala uma coisa muito interessante com a gente. Não confiar na própria sabedoria é muito difícil. E o salmista aqui, ele colocou em questão a diferença da sabedoria dele para a de Deus. Reconhecer de fato. E é somente quando a gente começa a se comparar com Deus que nós vamos realmente perceber por que parar de confiar na nossa própria sabedoria. Ela é muito, muito, muito difícil de fazer essa atitude. É uma atitude muito difícil de tomar. Abrir mão de fato de tudo que é a tua própria sabedoria, de tudo que tu entende, de tudo que tu conhece. Abrir mão do teu entendimento e viver um entendimento que muitas vezes tu não tem. De acatar ordens que muitas vezes tu não entende a princípio. Que te doem de fazer, que te machucam em muitos momentos. Isso é difícil, é uma decisão muito difícil de tomar. Muito difícil de tomar. Mas
Entender a diferença da nossa sabedoria para a sabedoria divina nos faz querer confiar mais na sabedoria divina. Nos faz querer entender... nos faz entender o amor que o salmista tem pela sabedoria divina a ponto de declarar tanto que ele quer abandonar a própria inteligência, o próprio conhecimento e realmente se colocar como um servo desse Deus, de buscar a sabedoria de Deus, né? Ele clama por instrução divina para se tornar o aluno do próprio Deus. Ele reconhece que ele não tem sido capaz de viver pela própria sabedoria. Ele reconhece a dificuldade disso a ponto de não dizer assim, estou te seguindo, mas ele pede para Deus ensinar ele. Ele clama e ao longo dos versículos anteriores nós percebemos que ele tem essa dificuldade. Ele pede várias vezes coisas parecidas, e mesmo que não seja esse pedido de ensina-me, são vários pedidos parecidos, como guarda, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei, ou não afasta de mim a tua lei. Em vários momentos ele vai pedir, ele vai suplicar, porque ele entende que ele é incapaz de manter a lei perto dele. Ele entende que os olhos dele são incapazes de enxergar a lei, ele entende que a mente dele é incapaz de compreender a lei. E admitir essa falência total é muito doloroso, mas é muito importante. Deus, em sua bondade, nos ensina. Ele não ensina apenas os estatutos, mas também os caminhos pelos quais nós devemos seguir esses estatutos. Muitas vezes os estatutos vão se tornar parte do caminho e não o caminho em si, né? A gente conversou sobre isso algumas semanas atrás e eu vou citar aquela conversa mais algumas vezes hoje. Não vou entrar muito a fundo nela porque não tem necessidade. A maioria das pessoas que está aqui assistiu aquela live sobre o seguir o caminho, né? Sobre seguir o caminho da lei. Mas aquela conversa é muito importante para o que a gente vai conversar hoje. É muito gostoso ter aquela base para conversar sobre o que a gente vai conversar hoje. Porque os mandamentos eles acabam se tornando sinalizadores e indicadores da vontade de Deus. E é muito importante a gente conhecer esses estatutos. Conhecer eles para que eles indiquem o caminho, para que eles nos mostrem o caminho. Mas a gente não compreender primeiramente o que eles significam, o que eles estão nos apontando, se a gente não souber interpretar esses sinais que Deus tem nos dado, esses indicadores e essas placas, como que a gente vai seguir o caminho, sabe? É como tu ensinar alguém a dirigir, e essa pessoa está dirigindo numa estrada, e tem várias placas indicativas, mas ela não sabe o que as placas significam, porque ela não fez autoescola, por exemplo, e ela não sabe, nunca leu o código de o que aquelas placas significam. E daí, ali tu tem um monte de sinais, e tem um monte de sinais sendo jogados na cara dela, e ela simplesmente não consegue entender. Porque ela é incapaz, simplesmente incapaz, de fato, de absorver e de entender o que aquilo significa. O que aquilo está dizendo para ela. E é assim que nós somos quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós nos colocamos no caminho de Deus. E declaramos que as nossas direções são tomadas de acordo com a palavra de Deus, mas nós fazemos isso de acordo com a nossa própria sabedoria e entendimento. Quando nós nos entregamos ao nosso próprio entendimento, nós estamos nos entregando a um entendimento falho, a um entendimento que não tem eficácia real, que é totalmente corruptível. Muitas vezes nós vamos, inclusive, ter interpretações erradas do que aquela placa significa. Não sei se vocês já experimentaram mostrar as placas de trânsito para uma pessoa que não conhece as placas e pedir para ela falar o que ela acha que aquilo significa. As pessoas não vão acertar. E muitas vezes saem coisas engraçadas dali. Mas quando se trata da vida espiritual, quando se trata de um motorista de verdade que não sabe o que as placas significam, ele acaba se tornando um perigo não só para ele, mas as pessoas ao redor dele. E isso é muito, muito sério. Porque na vida espiritual é igual. Se a gente não sabe interpretar os sinais que estão nos sendo dados, se a gente não consegue ler o que a palavra está falando
e entender o que Deus quis dizer com aquilo, muitas vezes nós não vamos ser só um perigo para a nossa caminhada, mas nós vamos acabar sendo um perigo para a caminhada das pessoas ao nosso redor. Nós podemos levar elas a caminhos diferentes daquele que Deus nos aponta, caminhos diferentes do que a própria palavra aponta. Entender coisas totalmente erradas. A gente sabe quantos versículos fora de contexto nós temos por aí, que já foram rebatidos tantas e tantas vezes, mas mesmo assim a descontextualização dele é muito mais famosa do que o verdadeiro significado, porque ganha uma proporção muito grande. Ganha uma proporção muito grande aquilo que nos conforta. E é muito mais fácil a gente querer cumprir aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que a gente quer ver, do que aquilo que é dito de fato, que pode nos machucar e que muitas vezes vai nos machucar. A palavra de Deus, ela foi feita por uma natureza completamente oposta à nossa. A nossa natureza é inimiga da natureza que gerou essa palavra. Então, é natural que ela nos confronte. Se ela não nos confronta, tem algo errado. E muitas vezes esse algo errado é justamente o fato de que a nossa natureza, inimiga da natureza que escreveu aquilo, está tomando para si aquelas palavras e fazendo um uso próprio, fazendo a própria vontade ser manifesta no meio daquelas palavras, sendo que a nossa vontade não tem nada a ver com as palavras que foram escritas ali. E isso é muito perigoso. Perigoso não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. Eu vou ler os comentários, peraí. Quanto mais conheço de Deus, mais eu vejo que não conheço nada. Eu vou usar uma frase, e vocês vão me perdoar, porque eu vou falar o nome do cara que disse a frase, mas eu não recomendo que vocês escutem muito ele, que é o Ed Renekiewicz. Ele falou a seguinte frase: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo... Quanto mais eu conheço da Bíblia, mais eu vejo que eu conheço pouco de mim. E essa frase, por mais que eu não concorde com muitas coisas que o Ed René fala, é uma frase muito verdadeira. Quanto mais eu conheço da Bíblia, mais eu vejo que eu não conheço nada de mim, sabe? Menos eu conheço de mim. Quanto mais a gente é muito autoconfiante, a gente é muito... como é que eu posso dizer? A gente é muito seguro de si. A nossa natureza é muito segura de si. Mas é perigoso... nosso entendimento é enganoso, né? A nossa mente é enganosa. Ela vai nos convencer de que nós nos conhecemos. Mas em Confissões, Agostinho fala que quero conhecer-te, ó conhecedor de mim, algo assim, eu não vou me lembrar a frase certinha agora. Mas ele admite que quem conhece ele é o próprio Deus. E que ele quer conhecer Deus assim como Deus o conhece. Mas que ele nunca vai ser capaz de conhecer nem a Deus, nem a ele mesmo da maneira com que Deus é conhecedor dele. E essa frase da Ed René é muito assertiva no sentido de que a palavra de Deus nos mostra muito mais de quem nós somos do que as nossas próprias atitudes e que os nossos próprios sentimentos. Porque muitas vezes a gente se deixa embriagar pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades. E a gente se convence de coisas que são totalmente fora de nexo, totalmente fora da realidade. A gente se compadece de nós mesmos, isso é muito perigoso. O Diego comentou aqui. É até engraçado isso, porque isso que o Léo está falando se remete às parábolas de Jesus. Jesus ensinava e tinha gente que não fazia a menor ideia do que Jesus estava falando, mas os que estavam sedentos e buscavam que Jesus ensinassem o que Jesus estava ensinando. Eu não entendi isso. Mas os que estavam sedentos buscavam que Jesus ensinasse o que Jesus estava ensinando. Tá, entendi. Jesus falava de uma maneira simples. E se a gente for olhar, Jesus usava muito parábolas que de acordo com as coisas ao redor ali, sabe? Por exemplo, usar termos de pesca com pescadores, usar termos de construção com pessoas com carpinteiros ou marceneiros, e usar coisas relacionadas à semeadura com um povo que tinha uma alimentação baseada no plantio, né? Então tu vai ver que Cristo sempre usava parábolas que facilitavam o entendimento. Só que a questão é justamente o que a gente estava conversando agora. Por mais simples que seja o direcionamento e o apontamento, se tu não tiver uma instrução, aquilo ali pode até te confundir mais.
E geralmente era o que acontecia. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque se a gente não receber um direcionamento e o nosso coração não estiver preparado para ouvir aquilo que está sendo dito, da maneira que está sendo dita, de fato, a gente vai simplesmente ser, como é que pode falar, desinformado pela informação. A informação vai nos desinformar, nós vamos receber informações erradas e muitas vezes nós vamos criar manias em cima de informações erradas. E isso é o pior tipo de coisa que existe. Eu não sei se vocês já ouviram falar que é muito mais difícil tu ensinar uma pessoa velha do que uma pessoa nova. Uma pessoa nova, ela não tem manias, ela está aprendendo. Então tu vai inserindo informação e ela vai aprendendo, ela vai absorvendo porque ela está absorvendo já. Uma pessoa muito velha, ela é uma pessoa que ela já tem as manias, ela já tem as ideias e as vontades dela prontas. Quando tu apresenta uma coisa nova para ele, ele já tem um pouco de dificuldade por saber que aquilo ali não faz parte de toda a vida dele. Então ele tem um pouco de dificuldade, mas até que aprende. Agora, quando tu tem que reeducar uma pessoa velha, isso é muito difícil. Quando tu vai dizer para uma pessoa de 60 anos que durante 60 anos dela ela aprendeu uma coisa e viveu uma coisa de uma maneira errada e tu precisa fazer com que aquilo que ela pensa seja totalmente subvertido na mente dela, isso é muito difícil. Isso é muito complicado. É muito difícil tu educar uma pessoa que foi deseducada, né? Aqui, ó, a Grazi comentou. O pior é que a palavra é um espelho de nós. E a gente olha e diz, não é bem assim. Exatamente, a gente vê que a palavra nos conhece e que a gente nos conhece através da palavra, e por isso eu dou um ponto para essa frase da Direne Kivitz, porque em Tiago que fala que a palavra serve como espelho, e que é assim que como tu tá olhando pro espelho, tu vê como que tu é, tu percebe os teus defeitos, mas quando tu se vira, tu esquece. Quando tu passa 2 dias sem se olhar no espelho, tu esquece mais ainda e tu vai esquecendo como que tu é. A gente é assim em relação à palavra de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente consegue perceber os nossos defeitos no nosso espírito, na nossa alma, na nossa natureza, principalmente na nossa natureza, né? Eu acho que o grande ponto é entender os defeitos da nossa natureza. Quando a gente para de olhar para a palavra e quanto mais tempo a gente passa longe dela, mais difícil vai ser a gente lembrar aonde estão os nossos defeitos, aonde estão as falhas da nossa natureza. E a gente vai começando a tomar por certo e por não errado aquilo que é errado de fato. Porque nós estamos fechando nossos olhos, ou a gente está usando espelhos distorcidos, ou nós estamos refletindo sobre a nossa memória do que a gente viu na palavra de Deus e não sobre o que a palavra de Deus diz de fato. No sermão de Jonathan Edwards, ele diz que uma revelação de Deus na racionalidade... Peraí, calma. No sermão de Jonathan Edwards vai dizer que a revelação de Deus na racionalidade é um presente dele. Como a revelação de Pedro que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Isso aí é o que eu acredito, né? Que é justamente um presente dele isso. E Jesus responde que essa resposta foi revelada por Deus. Então vemos a dependência de Deus até entender a Bíblia e a nossa racionalidade. Está longe de entender ela por si só. Exatamente. Eu preciso ler os comentários mais fielmente, porque eu sei que vocês não necessariamente estão lendo junto comigo, mas eu só estou lendo por cima, com a boca e lendo mentalmente. Assim, a gente vai falar sobre isso ainda, hoje, porque realmente a gente não tem a capacidade de entender, a nossa mente não tem a capacidade de entender. A realidade está na nossa frente. Eu posso até falar mais sobre um conceito... Um dos conceitos teológicos sobre a queda é que ela distorceu a nossa cognição, a nossa visão de mundo, né? Eu não sei descrever exatamente cognição, mas os nossos sentidos, é isso. A nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, a nossa boca... A nossa boca não, né? O nosso paladar... os nossos sentimentos, eles estão todos distorcidos. As nossas vontades, elas são genuínas, muitas vezes, mas elas se aplicam de maneira distorcida no mundo. Por quê? Porque a nossa cognição é distorcida. Por exemplo, tu quer o bem, porém, os teus olhos não são capazes de enxergar o verdadeiro bem.
porque a tua cognição foi distorcida, teus sentidos foram distorcidos. A ponto de que, ao buscar um bem real, tu acaba sendo confundido pelos teus olhos e busca um bem aparente, e esse bem aparente não é o bem real. Esse é um dos efeitos da queda. É óbvio que muitas vezes a gente é corrompido a ponto de ter vontades e sentimentos ruins, porém muitas vezes, mesmo nos nossos sentimentos mais genuínos, nós somos enganados pela nossa própria visão da realidade. Os nossos olhos são cegos, os nossos ouvidos são surdos, e a gente não é capaz de ouvir, a não ser que Deus realmente nos permita isso. Por isso, o clamor do salmista é justamente esse. Me dá a capacidade de ver, me dá a capacidade de ouvir, me dá a capacidade de sentir a verdade. O Diego comentou, é até por esse motivo que deseducar alguém é bem presente até nas decisões de Deus. Reflexo disso é uma geração que deixou de entrar na Terra Prometida por conta de sua mentalidade de escravo. O problema todo é que as pessoas, é o que nós falamos um pouco antes também, nós deixamos de viver o que nós somos, né? A queda tirou de nós a vivência eterna, que nós somos seres eternos em corpos temporais, então nós perdemos aquilo o nosso pensamento do que nós somos, que é eternos, para viver uma vida temporal que nós não somos, que nós estamos agindo aqui. A queda nos fez isso, ela nos tirou a visão do que realmente nós somos, que nós somos seres eternos, a qual Deus nos criou. Ontem eu estava lendo um negócio a respeito disso, que Deus nos criou seres bons. Deus fez tudo o que fez e disse, é bom. E quando ele fez o homem, ele disse, é bom. A única coisa que ele disse que não era bom é que o homem estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. Então tudo que Deus fez era bom. Nós éramos seres bons. Nós não éramos para... eu acho que foi o Glaconato que eu estava ouvindo ontem. O cara perguntou para ele se Deus fez o mal. Deus não fez o mal. O mal é a ausência do bem. Sim. Então o mal é a ausência do bem. Então no momento que nós nos afastamos de Deus, nós caímos para o mal. Então esse é o problema da geração, não. Esse é o problema do ser humano com a queda. Ele se afastou do que ele deixou de ser o que era para ser o que o mundo faz com que ele seja. Então nós somos cegos para as coisas de Deus e enxergamos somente as coisas do mundo. Então, é justamente aquilo que a gente vê que eu falo bastante, né, do conhecimento do santo. Aquele livro, ele fala bastante dos atributos de Deus e ele coloca que nós temos características, e as nossas características, elas são a nossa capacidade ou não de refletir Deus, né? E isso é muito louco, porque, digamos assim como o pai falou, né, não existe, a maldade em si não existe, ela é a ausência da bondade, e a bondade é um atributo de Deus. Não existe a injustiça, de fato, mas existe a falta de justiça, e a justiça é um atributo de Deus. Então, as nossas características enquanto humanos são a nossa capacidade ou não de refletir um atributo de Deus. Daí a nossa injustiça seria a falta de capacidade de refletir a justiça de Deus, a nossa falta de misericórdia é justamente a nossa incapacidade de refletir a misericórdia de Deus, e etc, etc. Todas as nossas características são medições do quanto nós somos bons em refletir algo que Deus tem, né? Por isso a ideia de justamente imitar a Cristo em todos os aspectos seria se tornar uma pessoa que tem como característica espelhar bem Cristo, ser um bom espelho de Cristo, né? Enfim, isso é muito legal, isso é muito bom da gente entender e completar. Isso tem que ser uma marca do cristão, né? A capacidade de refletir bem Cristo. Calma, me perdi. Os mandamentos se tornam sinalizadores, né? Para entender o caminho e por onde andar. E se a gente entender para onde está nos apontando, o que ele está nos querendo dizer com aquelas sinalizações, através dele mesmo nos dá essa capacidade de compreensão, nós teremos a certeza de que vamos aprender através dele quando a gente se coloca de fato como alunos dele, né? Como o salmista está se colocando aqui, pedindo para se tornar aluno dele. Eu coloquei aqui que
se colocar como aluno dele é ter uma certeza de aprendizado. Por quê? Porque se a gente tem uma vontade genuína de aprender e se coloca como aluno dele de fato, e aqui eu não estou falando de simplesmente falar da boca para fora, eu quero aprender e quero que ele seja meu professor, mas sim um sentimento real e verdadeiro disso, como o salmista teve, a gente tem uma certeza de que vai acontecer. Por quê? Porque o mesmo Deus que te deu a vontade de aprender e te deu a vontade de buscar um aprendizado nele, que te deu a humildade, né, a capacidade de refletir a humildade dele, a capacidade de refletir essa sede de justiça, né, sendo aqui justiça, tratando justiça aqui como a justiça de Deus, né? Não justiça, como é que fala? Que tu fala? É humana, né? É, a justiça humana, mas sim uma sede de justiça em relação à justiça de Deus. Deus vai satisfazer essa vontade, porque Ele mesmo colocou ela em nós. Se essa vontade for genuína, né? Ele vai nos ensinar com a sabedoria eterna dele, algo que a gente não tem, né? Aqui, ó. Lewis fala sobre isso em relação ao amor. Ele diz que o nosso amor é apenas uma sombra imperfeita de Cristo. Exatamente. É muito louco a gente conseguir entender isso. A nossa capacidade de refletir Cristo é exatamente o que nos torna ou não justos, bons, amorosos, o que mais? Tentando pensar os atributos dele, lá, que fala no livro pelo menos, né? Misericordioso, bondoso, infinito, eterno e tudo mais. É que quando ele fala em amor até, né, quando fala em amor na Bíblia, ele está falando de Cristo, né? Sim. Que Deus é amor, ou seja, o amor é Deus, por isso que lá em Coríntios 13 ele diz para nós que é fé, esperança e amor, ou seja, isso o importante aqui hoje na Terra é fé, esperança e amor, né? E lá no céu não existe mais isso, no céu só vai existir amor. Sim. Ou seja, fé e esperança, não vamos ter mais fé porque nós vamos estar presentes, não vamos ter mais esperança porque nós vamos estar na presença de Deus, e o amor continua. Então o amor sempre que nós falamos de amor, e ali ele fez a pergunta, e sempre que nós falamos de justiça, nós estamos falando de Deus. Por isso que quando ele diz assim, bem-aventurado aqueles que buscam a justiça de Deus, e quando nós lemos lá em Mateus 6,33, que diz para nós, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando a mesma coisa, ele está falando que nós temos que, a justiça, quando a palavra de Deus fala em justiça, ela está falando de Cristo. Quando a palavra de Deus fala em amor, ela está falando de Cristo. Então sempre é Cristo. Toda a Bíblia, de capa a capa, ela é cristocêntrica. Isso muda bastante o nosso conceito sobre essas características, né? Entender que essas características não são coisas que Deus tem, mas Deus são atributos que Deus é. Ele não tem. Que não fala que Deus tem amor, mas fala que Deus é amor. E o amor não é limitante nele, né? O amor, muito pelo contrário, não tem nada que ele faça que não seja feito 100% com amor, porque ele é amor. Assim como não tem nada que ele faça que não seja totalmente justo, porque a justiça é ele. Isso. Então, Deus não tem como diminuir ou abrir mão do amor. Deus não tem como abrir mão da justiça ou da misericórdia dele. Deus não abre mão de nada disso. Todas as atitudes dele são 100% tomadas dessa maneira. Dizer que Deus pode tirar a misericórdia dele para tomar uma atitude e depois tomar a misericórdia de volta seria como dizer que eu posso tomar uma atitude tirando meu nariz e depois botar ele de volta. A misericórdia de Deus é tão real em quem Deus é quanto o meu nariz é em mim. A diferença é que se tu jogar um martelo no meu nariz, ele provavelmente vai sair, mas eu não consigo botar ele de volta. E Deus não é físico a ponto de poder ser retirado alguma coisa dele. A gente não existe essa capacidade. Ele é imutável. O Diego gosta do Sermão do Monte, pai. Ele ficou empolgado. O pai é assim, ó. Tu não pode falar do Sermão do Monte com o pai aqui, porque ele vai se empolgar. Porque, assim como tudo me lembra o Salmo 119 por causa das lives, ele faz live do Sermão do Monte. Então, sempre que eu cito o Sermão do Monte aqui, é justamente porque eu tô aprendendo com ele nas terças.
e ele também acaba se empolgando bastante, porque é muito bom, gente. É muito bom quando a gente estuda e a gente quer falar sobre isso, né? A nossa boca fala do que o coração tá cheio. O Sermão do Monte é um evangelho reduzido. A Bíblia em miniatura. Bíblia de bolso. Tá, vamos lá. Existe um fim em tudo que é carnal. A eternidade é um atributo de Deus, mas não nosso. Nem da carne, né? Seja o conhecimento, a sabedoria, a vontade ou os caminhos, tudo que é humano tem fim, exceto a graça celestial. E é por meio dessa graça que a gente deve caminhar e construir a nossa vida cristã, de uma forma que ela não seja findável, né? Assim, que ela não seja finita, que ela não tenha um fim. Mas aqueles que caminham sem a instrução divina, logo vão começar a se desviar dos caminhos. E muitas vezes, como a gente falou, acabam colocando a vida de outras pessoas em risco, desviando outras pessoas também junto. E isso é muito perigoso. As suas vidas, elas são levadas a outros caminhos que muitas vezes são criados por eles, ou, puxando esse exemplo de novo, são criados por homens antes deles, que se desviaram do caminho por confiar na própria verdade, e se desvirtuam dos caminhos. E aí fica o perigo tanto de tu confiar na tua própria sabedoria, quanto de tu confiar na sabedoria humana, de um outro homem. A gente precisa muito entender que nós estamos aqui para suportar uns aos outros, e não para ser... Como que eu posso dizer? O único bom pastor é Deus, né? Cara, eu vou abrir meu Twitter rapidinho aqui, porque teve um tweet do Iago Martins hoje mais cedo, que, cara, eu falo exatamente isso. Pera aí. Aqui, deixa eu achar. Não faz piada, por favor, Patrick. Sei que tu quer. Cadê? Nossa. O Iago, ele falou... era num vídeo do Iago. Tá. No vídeo do Iago, ele falou o seguinte. Fizeram uma pergunta pro Iago dizendo assim: qual é a maior dor de ser um pastor, né? E ele falou que a maior dor de ser um pastor é entender que ele nunca vai ser o pastor que a congregação dele precisa. Entender que ele nunca, né? Entender que quando tu coloca Cristo como padrão, tu nunca vai atingir o padrão. Tu vai estar sempre se frustrando. E isso é a maior dor de ser um pastor. E cara, quando eu ouvi ele falar isso, me doeu profundamente, porque eu percebi que isso é a realidade não só de ser um pastor, mas a realidade de ser um cristão de modo geral. Porque ser um cristão, em suma, é colocar Cristo como padrão moral em tudo que tu vai fazer. E a partir do momento que tu coloca Cristo como padrão moral, tu vai perceber que tu nunca vai atingir em nenhum aspecto quem ele é. E isso vai ser uma frustração constante. Essa vida é feita dessa angústia, né? Montada em cima dessa angústia. Mas essa dor também, ela é o necessário para nos fazer entender que a gente é totalmente dependente dele para cumprir essa vontade, para fazer para cumprir esses propósitos, para se tornar parecido com ele. Para que a gente se torne parecido com ele, nós precisamos dele, né? O pai botou no Instagram aqui a playlist do Sermão do Monte, mas qualquer coisa eu mando no WhatsApp depois, pra quem quiser. E tem a playlist também. E tem uma playlist do Salmo 119 também, tá? Que começa lá no 1. No 1 é feito pelo pai também. Do 1 ao 7 é o pai que faz. E do 8 em diante eu assumi. O Sama botou aqui: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Exatamente. A gente busca essa perfeição, né? Mas é muito difícil a gente entender que dói, o quanto dói a gente entender que essa perfeição nunca vamos alcançar, mas que ele sabia que ele não ia alcançar, e ele não cobra que a gente alcance, mas sim que a gente busque, né? Pelo menos busque nele, e busque verdadeiramente, né? Ninguém é capaz de se manter no caminho pela sua própria força, por isso ninguém pode se gloriar do feito de se manter na direção de Deus.
Precisamos continuamente das instruções do Pai para seguirmos no caminho da salvação. As nossas boas obras são totalmente premeditadas por Deus e não por nós. A gente vê isso em Efésios 2, de 8 a 10, né? E daí eu até botei a camisa de Calvino por causa desse versículo. Não, brincadeira. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque a gente começa a ver assim, toda essa angústia que o Iago sentiu e que eu falei que a gente deveria sentir em todos os sentidos da nossa vida, não só pastores, né, deveriam sentir. Tudo isso é aliviado por entender que esse fardo não é nosso. Esse fardo que a gente tem assumido, e muitas vezes eles são gerados em nós por outras pessoas, por pastores, por religiosos, por família, por tantas coisas ao nosso redor. Não é um fardo que a gente deveria carregar. Aqui fala, vocês são salvos pela fé. Desculpa, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. E daí aqui vai falar que é justamente para que ninguém venha se orgulhar. E as nossas boas obras são premeditadas por Deus. Então a gente não se mantém no caminho, a gente não chega no caminho, a gente não participa daquele caminho verdadeiramente pela nossa própria vontade, mas todas essas coisas são premeditadas por Deus nas nossas vidas. Então esse mesmo Deus que te colocou no caminho, se tu verdadeiramente está no caminho ou entrou no caminho alguma vez, saiba que quem te colocou esse sentimento, essa vontade, esse anseio foi Deus. E se tu se desviou do caminho em algum momento, foi porque tu deixou de ouvir a vontade dele, e de obedecer a vontade dele, e de servir a vontade dele. E essa vontade que ele colocou em ti. O nosso fardo não reside em adquirir essa capacidade, mas em reconhecer a nossa incapacidade e confiar em Deus para a realização dessas coisas, né? Dessas boas obras que Ele mesmo planejou para nós. Confiar demais em si mesmo nos gera problemas e situações como a do apóstolo Pedro, que confiando demais em si, falou que nunca negaria Cristo, que morreria por ele, mas negou 3 vezes. Enquanto isso, nos é um grande conforto saber que os nossos passos são guardados por Deus quando nós nos colocamos debaixo dele. Fica muito mais fácil entender qual é o nosso papel. Quando a gente tira de nós o fardo que pertence a Deus, a gente consegue ter uma vida cristã muito mais simples. Porque pensa o quão difícil é carregar um fardo que não é nosso e sim de Deus. A gente tem tentado viver uma vida cristã carregando um fardo que é de Deus. E isso é extremamente impossível. Impossível. A gente mal consegue suportar o nosso fardo sozinho. O salmista aqui em vários momentos pede até que para a parte dele haja ajuda de Deus, né? E como que a gente vai fazer a parte de Deus se nem a nossa parte a gente consegue fazer sozinho? Isso é muito importante a gente entender. Isso é muito importante a gente se colocar debaixo da vontade de Deus. Em 1 Coríntios 15:10, para nós assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, as coisas, eu costumo sempre dizer para o pessoal assim, se eu te fiz alguma coisa de boa, não foi eu que te fiz, foi Deus que te fez. Se eu fiz alguma coisa de ruim, pode agradecer a mim. Porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não faço as coisas corretas hoje, tento fazer as coisas corretas por causa que eu queira fazer as coisas corretas. Mas foi a graça que Ele colocou em mim e essa graça não deixa barato. Então isso que Paulo quis dizer aqui é isso, que tudo que nós fizemos é pela graça de Deus. Ou seja, se nós somos bons ou é porque a graça de Deus tomou conta de nós. E é isso que tem feito, que tem mudado a nossa vida. Como a gente tem conversado nas últimas semanas, né? A nossa luta é simplesmente para conter a nossa vontade e os nossos caminhos de serem aplicados. A gente luta contra nós mesmos em vários momentos da nossa vida.
de nos conter de fato e de conseguir se manter perseverante nos caminhos de Deus. A gente precisa calar os nossos impulsos e as vozes que nos fazem querer trilhar caminhos diferentes daquele que Deus tem apontado. A gente precisa calar a nossa individualidade e achar que tá tudo bem eu ser eu. Nós precisamos clamar para sermos como Cristo. Isso é muito importante. A gente tem muito, principalmente na nossa geração, e assim, eu não gosto quando falam muito de geração. O pai gosta muito de falar da nossa geração, mas eu não gosto de falar de geração porque eu vejo que isso é um ciclo que tem acontecido na humanidade desde a queda, e é um ciclo de resgate de Deus, e assim, Deus resgata e aí a gente vai. Daí Deus só volta e a gente cai. E tem sido isso, e a gente vê vários avivamentos gigantescos na história da humanidade, mas que nunca foram, mas que tipo Deus direcionou e quando o ser humano assumiu, desandou. E isso é muito complicado. A gente tem feito a nossa individualidade gritar muito alto na nossa geração, e essa individualidade é uma coisa muito nossa, muito dessa geração. Essa geração é uma geração muito individualista. As nossas filosofias são individualistas, muito ao contrário de filosofias antigas. A gente tem tido uma rejeição muito grande a tudo que é coletivo, e isso a gente consegue ver em tudo que é lugar. A nossa rejeição pelo coletivo é muito forte. Inclusive, aí entra um livrinho do Jonas Madureira chamado O Custo do Discipulado. A gente como cristão consegue perceber que inclusive essa sede por individualidade é uma coisa coletiva, né? A gente não consegue ser individualista nem na nossa tentativa de ser individualista. A gente segue pessoas que se acham individuais e diferentes e nos tornamos iguais a elas, querendo ser diferentes, enganando a nós mesmos nesses passos. E essa vontade de individualidade, esse anseio por ser eu mesmo, não só é um engano, mas talvez seja um dos maiores pecados que a gente pode cometer. A gente precisa parar de achar que tá ok, que tá tudo bem a gente ser só quem a gente é. Eu sou assim, eu sou desse jeito, infelizmente é Deus que me fez assim e desculpa vocês vocês vão ter que me engolir. Isso não existe, isso não é cristão. A gente não é assim, a gente precisa ser Cristo, a gente não pode ser a gente. A gente tem que morrer para nós mesmos. Nós temos que viver como um sacrifício vivo, viver a vida de Cristo e não as nossas próprias vidas. Isso não é uma frase aceitável para um cristão. Dizer que eu nasci assim, tá tudo bem, sinto muito, se vocês não conseguem me engolir assim, sinto muito. Não, isso não é cristão. O Diego falou, uma frase bem comum é que não há nada de bom no homem a não ser Cristo. Exatamente. Se Cristo é exatamente a natureza do bom e a nossa natureza é inimiga da natureza divina, a gente é inimigo da bondade a princípio, né? Por natureza nós somos inimigos dessa bondade. E se não for pela misericórdia, pela graça dele, a gente vai viver a nossa vida como inimigos da bondade, crendo que somos bons, subvertendo a bondade para aplicar elas à nossa própria vontade, à nossa própria maneira de agir, de pensar. A gente subverte tudo no mundo para fazer parecer aquilo que a gente quer, a ponto de que a gente hoje tem amor, tem justiça, tem bondade, fidelidade e todas essas coisas. Nós temos determinações linguísticas para essas coisas, sendo que elas são atributos de Deus e não existem palavras que possam expressar esses atributos de Deus. Nós usamos essas palavras para representar, mas elas não são capazes de exprimir a realidade de Deus, porque se a gente parar para pensar que é muito difícil para a gente entender justiça e misericórdia andando 100% juntas ao mesmo tempo, mas que Deus é 100% justiça e 100% misericórdia, a gente consegue entender que o nosso conceito de justiça e de misericórdia são falhos, porque eles são incapazes de conviver juntos. Ou esses dois são falhos, ou a nossa mente é falha, ou os dois, né? Ou a gente é totalmente incapaz de conceber um ser da magnitude de Deus. Isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Que a gente é incapaz de conceber Deus. Até porque o primeiro ensino de Jesus no Sermão do Monte é a respeito de ser pobre de espírito, que remete a se esvaziar de si mesmo. Ou quando Jesus cita para sermos semelhantes às crianças.
Cara, eu sempre falo, Diego, eu sempre falo que quando Jesus disse pra gente ser iguais às crianças, ele não estava dizendo pra gente ser infantil, nem pra parecer com criança de verdade, voltar a ser criança. Ele disse pra gente, olha, essas crianças são totalmente dependentes, sejam como elas. Elas não fazem nada sozinhas, elas não querem fazer nada sozinhas, elas não querem lidar com as coisas sozinhas, elas não vão lidar com as coisas sozinhas. Se tu botar um problema na frente delas, elas vão chamar um adulto pra ajudar elas. E a gente tem que ser exatamente assim. Entender que nós somos totalmente dependentes. Se aparecer um problema na nossa frente, a gente não pode tentar resolver. Nós temos que chamar a Deus. E é isso, essa é a dependência, esse sentimento de dependência é exatamente aquilo que a gente precisa entender, a nossa incapacidade. Entender que, sim, por mais que nós não possamos ser infantis, nós somos infantis e nós não podemos tomar atitudes de acordo com a nossa própria infantilidade. Porque a nossa sabedoria é infantil, né? E eu gosto muito que tem uma tradução, se eu não me engano é a NTLH, que fala bem-aventurado aqueles que sabem que são pobres de espírito. E isso é muito bom, porque umas falam humilde e outras falam que sabem que são pobres de espírito. E aí a gente consegue entender a profundidade de humildes. Entender que é pobre de espírito é entender que o nosso espírito é incapaz de qualquer coisa. Nós somos pobres de espírito, nosso espírito não funciona, nosso espírito foi corrompido. Corrompido é exatamente as palavras que eu queria usar. E além da dependência, né, que a criança tem totalmente dependência, ela é, como ele colocou ali, a pureza de coração, né? Uma criança hoje, ela, no momento que ela é repreendida, aquilo não fica no coração dela. Ela não tem maldade, ela é sem maldade, né? Ela não tem maldade, ela não fica braba, ela não... ela pode até se irar por um breve período de tempo, mas logo depois ela continua amando o pai, né? Amando a mãe, mesmo que a mãe repreenda ela. Então, quando ele fala para nós ser como crianças, é exatamente isso, nós sermos totalmente dependentes de Deus e ter um coração humilde, um coração reconhecer que somos pobres de espírito, ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus. Tudo que nós fizermos seja de acordo com a vontade de Deus e para engrandecer o nome de Deus. Isso que quando ele fala de sermos crianças é isso. Não de que às vezes as pessoas pensam que lá ser eu, que nem ele falou ali, por estar com o coração aberto para entender. Eu acho que se tu parar para pensar... porque ele não... Se fosse uma coisa só, ele teria dito uma coisa só, né? E na realidade quando ele fala de criança, ele está falando, cara, que nós temos que estar aberto para Cristo, totalmente aberto para Cristo, dependente de Cristo, sem maldade no coração, ser totalmente puro. Por isso que quando ele fala bem-aventurado, bem-aventurados os pacificadores, os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados... Cara, é tudo isso. Quando nós conseguirmos cumprir as bem-aventuranças, aí nós vamos conseguir chegar a ser um cristão verdadeiro, uma criança de verdade. Essa é a realidade. É legal que em The Chosen, né? A gente citou The Chosen ontem, eu vou citar hoje de novo. Tem um episódio, eu acho que é o episódio 2, que é Jesus ama as crianças. E é um episódio que não é bíblico, né? Ele não é bíblico, ele não tem na Bíblia. Mas assistindo aquele episódio, tu consegue totalmente ver Jesus naquele episódio. Tu consegue ver que, por mais que aquilo não tenha acontecido, poderia totalmente ter acontecido. Tu vê a maneira com que ele trata as crianças, a maneira com que a pureza das crianças e justamente aquela maldade, não maldade das crianças, sabe? Aquela maldade tipo... A esperteza, não maldade, né? A esperteza das crianças e é muito bom a gente conseguir ver o quanto as crianças estão dispostas a aprender, o quanto elas estão ansiando por aprender, né? Elas estão buscando conhecimento o tempo inteiro, mesmo que muitas vezes esse tipo de conhecimento passado dessa forma que a gente está passando aqui seja um pouco chato para a criança, ela está sempre buscando conhecimento em tudo que ela faz, nas brincadeiras ela está aprendendo, nos sermões ela está aprendendo, nas aulas ela está aprendendo, nos jogos que ela joga, na televisão ela está aprendendo. E por isso além de ser muito bom, isso é um perigo, né? Porque dependendo do que a gente está expondo elas estão aprendendo também as coisas ruins.
E a gente como adulto, a gente precisa ter esse sentimento, essa sede de aprendizado e essa disponibilidade para aprendizado. E clamar a Deus para que Ele seja o nosso professor. Ele vai fazer. Se nós clamarmos sinceramente Ele, para que Ele nos ensine, Ele vai nos ensinar. E a gente entregar nossas forças, desprender todas as nossas forças, toda a nossa perseverança, encaminhar nos passos dele. Pedindo ajuda para ele até nisso também, porque mesmo na nossa parte, a gente precisa de ajuda dele. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a andar nos caminhos dele de fato. A gente consegue ver que fora dos ensinamentos dele não há vida eterna. Não há vida de fato, o que a gente chama de vida. Quando a gente passa a entender que Cristo é a vida, a gente começa a perceber que a gente não está vivendo, né? E eu acho isso bem pesado, mas é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente não se sente vivo nessa vida. A gente vê como essa vida é angustiante, como essa vida é cheia de angústia e de pessoas que realmente desejam a morte logo, para se livrar dessa angústia, sem saber que o pouco que tem aqui, o pouco de vida que tem aqui, vai ser tirado delas, se elas não andarem nos caminhos de Deus. A Deus disse pra gente aparecer numa live quando juntos. Quando Cristo fala ali, ele está dizendo agora me perdi. Tu falou o negócio da Josi, eu me perdi. Eu me perdi, daqui a pouco eu volto aqui. Daí, assim, em Pedro, em João 6, versículo 68, ele fala o seguinte. Jesus manda todo mundo embora, porque as pessoas estavam querendo milagre, e daí ele fala uma coisa dura, as pessoas vão embora. Daí de quantos? De 5 mil vira 3 mil? De 5 mil passa para 3, para 1.200, para 120. E daí sobra os 12, quando sobra os 12 que sobram, ele fala assim, ó, vai, se vocês quiserem ir, pode ir. E Simão responde ele dizendo, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós, agora me lembrei. Nós temos crido e conhecido. Vida, quando ele fala vida, que assim, porque nós tenhamos vida em abundância. Era isso quando tu falou em vida? Vida em abundância. Vida em abundância. Nós só temos vida abundante quando nós temos Cristo. No momento que nós não temos Cristo, nós temos uma vidinha. Nós temos isso que o mundo vive. Desejo, 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 desejo. E no momento que nós temos Cristo, nós queremos servir, servir, servir e servir. Isso é vida em abundância. É entender que a nossa vida cristã é se colocar sempre mais para baixo e não mais para cima, né? Como o Patrick tinha mencionado mais cedo. Aquilo que é falado justamente de que eu diminua e ele cresça, né? Exatamente. Ser servo, né? É deixar de ser o bam e me tornar um servo. Quanto maior o cargo, é isso que a palavra de Deus diz para nós, né? Quanto mais perto de Cristo sentar, aquele que está sentado na minha direita, o maior no reino do céu é o menor na terra. Nunca houve, agora que ele falou do João, nunca houve e nunca haverá alguém, nossa, cheguei a arrepiar agora, tão simples quanto João Batista. E ele vai ser um dos maiores. Ele é o maior no reino dos céus e apesar dele ser o maior no reino dos céus, não houve ninguém menor do que ele. Então isso é grandioso, isso é grandioso. A gente saber, a gente nos colocar no lugar da gente que quando nós conseguimos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, aí nós vamos começar a ser honrados no reino de Deus. É isso que e nós não estamos querendo nos diminuir aqui para que nós sejamos honrados. Nós teremos que nos diminuir aqui para que Deus seja honrado. É esse o nosso pensamento. Sempre que nós diminuamos e Cristo cresça. E aí quando nós chegar lá no céu, nós vamos estar do lado de Cristo. Isso é a grande maravilha que Ele nos promete. Isso é maravilhoso. Ô, glória. A gente vai ser tudo vizinho no céu, pô. Daí a gente vai se encher o saco. Léo já passou, né? 10. Não passou tanto porque eu comecei um pouquinho atrasado também. Hoje eu trabalho. Eu vou encerrar então aqui. O pai cansou de conversar com vocês. O salmista reconhece a sua dependência do ensino divino. Ele sabe muito bem que ele é dependente e em muitos outros aspectos também, como a gente tem visto ao longo dos versículos anteriores. A letra Dalet, foi a última letra que a gente leu, ela fala muito sobre dependência de Deus acerca de se manter no caminho contra o pecado, né? Dependência para se manter longe do pecado. Agora ele vai se colocar mais 8 versículos na dependência de Deus para se manter dentro dos caminhos de Deus. E isso é muito louco.
Isso é muito louco, a gente entender que a gente é totalmente dependente de Deus para se manter nos caminhos dele. Eu quero ler. Vocês me desculpem, eu vou ler. Isso aqui, eu ia ler, daí eu desisti, mas eu vou ler igual. Pra gente encerrar, eu quero ler A Imitação de Cristo. Esse livro é muito bom. Aqui também. Imitação de Cristo. É do Thomas de Kempis. É um livro bem difícil de ler em vários momentos, mas ele tem várias coisas muito importantes e várias reflexões. E uma das reflexões é no capítulo 5 do livro 2, eu acho, fala da consideração de si mesmo. Eu quero ler esse trecho para vocês. Não podemos ter muita confiança em nós mesmos, porque muitas vezes nos faltam a graça e o discernimento. Pouca luz há em nós, e essa bem depressa, por negligência nossa, perdemos. De frequente, não advertimos como é grande a nossa cegueira interior. Muitas vezes são más as nossas ações e piores as nossas desculpas. Move-nos não raro a paixão e cuidamos de que é zelo. Censuramos nos outros pequenas faltas e exculpamos as nossas mais graves. Bem depressa sentimos e ponderamos o que dos outros sofremos, mas não advertimos no que de nós sofrem os outros. Quem examinasse sinceramente as próprias ações não julgaria com severidade as alheias. Pesado, né? É muito pesado. Esse livro é muito pesado. E eu queria trazer atenção para duas coisas. Primeiro, pouca luz há em nós e essa bem depressa, por negligência nossa, a perdemos. Primeiro ele fala que a gente não tem graça e discernimento e por isso a gente não pode confiar em nós. E ele fala que a pouca luz que há na gente, se a gente não cuidar dela, se a gente não guardar a nossa fé, a gente vai perder. Por negligência nossa. E aí ele vai falar que as nossas ações são muito ruins, mas piores que as nossas ações são as nossas desculpas. Sabe? Piores que as nossas ações são as desculpas que nós damos para cometer elas, essas atrocidades que nós cometemos, quando nós agimos de acordo com a nossa própria vontade. E aqui no final ele vai dizer que se a gente olhasse para as nossas próprias ações, se a gente conseguisse compreender a gravidade e o quão problemáticos são os nossos caminhos, nós fecharíamos a boca quando a gente fosse falar dos nossos... das pessoas ao nosso redor. A gente pararia de falar sobre as atitudes dela. A gente talvez trataria elas com mais amor, a gente talvez trataria elas com mais carinho, talvez a gente tentasse encontrar as desculpas que a gente tenta encontrar para nós, para elas, mas talvez a gente exortasse elas com amor verdadeiro. A Cissa chegou bem no final da live, quando eu tava despedindo já. Eu quero agradecer a todos que participaram e dizer que a gente justamente coloque a dependência de Deus como uma meta na nossa vida. A dependência total de Deus como algo necessário na nossa caminhada cristã, porque de fato é. É uma coisa que machuca entender a dependência, machuca a gente entender que nós somos falhos e que muitas vezes a gente... isso é uma coisa que o pai fala bastante e que ultimamente eu tenho percebido muito na minha vida e que me machuca muito. E que eu tava conversando com a Cissa ontem sobre isso. Agora que ela entrou eu lembrei. Às vezes a gente passa anos orando por uma coisa e quando Deus nos dá essa coisa, essa bênção, a gente torna essa bênção em um ídolo. E a gente faz essa bênção que Deus nos dá se virar contra a gente espiritualmente. E Deus acaba tomando isso da gente. E eu vou te dizer... Graças a Deus que Deus tomou isso de ti. Porque por mais que tu estivesse orando por aquilo por tanto tempo que Ele tenha te dado aquilo, se Ele não tivesse tirado aquilo de ti, só mostra que Ele te deu e te abandonou. E te deixou à deriva desse ídolo que tu criou. Mas que se Ele te tirou isso, é porque Ele ainda te ama. Ele fala em Apocalipse para a igreja da Filadélfia que Ele só repreende aqueles que Ele ama. Então se Ele te tirou esse ídolo que tu criou, se Ele te deu uma graça e tu tornou essa graça em idolatria, e Ele te tirou isso, agradece a Ele. Por mais doloroso que seja, agradece no meio das tuas lágrimas. Sofre por isso, mas agradece a Ele por te amar a ponto de te corrigir ainda, de te repreender, de te exortar.
E que Deus continue nos exortando, que nós possamos clamar para Ele nos ensinar e nos ensinar. E muitas vezes vai ser dolorido, vai ser doloroso, vai ser complicado, mas que a gente possa não desistir de ouvir, de prestar atenção. A Cissa falou que ontem, né, para encerrar de fato, a gente chamou de parábola da cirurgia, porque é como se Deus tivesse nos dado um órgão, e esse órgão e a gente tivesse não cuidado desse órgão, por exemplo, o nosso rim. Nós estragamos o nosso rim e a gente precisa tirar esse rim. E é uma coisa que era bom, mas que a gente tornou ruim, que podia nos matar, mas que a gente foi no médico e o médico nos tirou. E com certeza a recuperação dessa cirurgia vai ser dolorosa. Com certeza vai ser limitante. A gente vai precisar passar algum tempo de cama, a gente vai precisar reaprender a caminhar, a gente vai precisar reaprender a comer, se alimentar, a gente vai passar por muitos processos. Eu nem sei se dá pra tirar um rim, dá? Dá, o rim dá. Rim dá, é um rim que dá. Eu acabei de pensar que talvez eu tivesse falado besteira. Mas a gente vai ter que se adaptar. E essa adaptação vai ser dolorosa, mas que a gente nunca vai reclamar de ter tirado uma coisa que estava nos matando. Então, que a gente não reclame quando Deus tira nossos ídolos. Meu Deus, eu não quero chorar falando isso. Mas que a gente não reclame quando Deus tirar os nossos ídolos de nós. Que a gente agradeça a Ele, porque aquilo estava nos matando. E Ele nos trouxe vida de novo. Ele nos deu vida. E que essa seja a nossa oração de gratidão. E que seja também a nossa oração de dependência de Deus. E que a gente possa se colocar sempre debaixo da vontade dEle. Para a honra e para a glória dEle sempre. Quer fazer uma oração, Pai, para terminar? Oramos então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por um dia Tu ter olhado para nós e ter nos tornado, ter nos colocado em nossa visão, Senhor, que nós somos pobres de espírito e nós necessitamos de Ti. Muito obrigado, Senhor, por um dia Tu ter Te revelado, ter Te mostrado a nós, para que assim nós possamos Te achar. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra de Deus nos diz isso, que nós devemos Te buscar enquanto Tu está perto, enquanto nós podemos Te buscar. Então, muito obrigado por um dia Tu ter olhado para nós e ter tido misericórdia de nós. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos dado condição de mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã Tu ter renovado as Tuas misericórdias para conosco, porque senão nós teríamos sido fulminados pelo que nós fizemos. Muito obrigado, Senhor, por Tu ser esse Pai de amor bondoso, por ter nos dado salvação. Muito obrigado, Senhor, por Tu ter olhado por todas as pessoas desse mundo. Muito obrigado pelo sol que se levanta todos os dias e nos aquece, pela água da chuva que derrama para nos dar o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento que Tu tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelos problemas. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, porque tudo contribui para o bem daqueles que Te amam e andam conforme Teus preceitos. Tu és maravilhoso e eu não canso de Te agradecer, Senhor. Se eu tivesse 3 vidas e as 3 vidas eu Te agradecesse sem parar, mesmo assim seria insuficiente pelo que Tu fez por mim. Muito obrigado, Senhor, por Tu ser esse Deus tão bondoso. Muito obrigado, Senhor. Eu queria ter palavras para engrandecer o Teu nome, mas eu não consigo, porque Tu é magnânimo. Tu és, Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és, simplesmente Tu és. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 A gente não tem 3 vidas, mas a gente tem a eternidade inteira. E aqui vem, vamos aproveitar aqui. E louvar Ele. O Gui até me zoou aqui porque eu sou um gerente da biologia. Eu não sei nem como é que eu passei em biologia no ensino médio. É isso, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê.